Vamos lá. Iniciamos agora mais um Diálogos rumo à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Saúde e da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. E esse é um espaço virtual dedicado à reflexão, ao diálogo, ao aprofundamento sobre o tema central da 5ª Conferência, qual seja saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano. E nesse diálogo de hoje, nós temos a alegria de ter conosco aqui a Lúcia Dark Graciana, que é representante da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu vou fazer a minha autodescrição e depois pedir para que ela faça a sua primeira saudação. Eu sou Luiz Leão, eu sou um homem branco, estou usando um blazer azul marinho, uso barbas e estou usando uma camisa preta listrada com vermelho. Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Leão. Tadeu, é um prazer estar com vocês nesse diálogo maravilhoso. Lúcia Dark, uma mulher morena, cabelo comprido, vermelho, blusa vermelha, batom vermelho e gordinha, tá, gente? Muito obrigado, Lúcia, pela presença. A gente fica muito feliz de ter você conosco aqui. E, da mesma forma, temos uma alegria imensa de receber nosso professor Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, que nesse ato está representando o Centro de Estudos Brasileiros de Saúde, o SEBS. Ele também que é um consultor aqui da nossa Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e um professor muito reconhecido na área de saúde do trabalhador. A todos nós, nos ajudou a formar e a pensar esse campo. Muito obrigado, Fadel, pela presença. Então, Luiz, eu que agradeço, né, estar aqui e muito protegido, né, porque a gente, quando entra na jaula do leão, tem que ter uma guerreira, né, vestida de vermelho, pronta para a luta e para, né, porque deve é. É muito bom estar aqui do lado da Lúcia e de você, que é um querido amigo, uma pessoa querida, né? Que eu prezo muito e trabalhamos juntos muitas vezes, tantas vezes, inclusive nesse tema, né? Não talvez tão diretamente, né? Mas trabalhamos juntos nesse tema. Então, eu sou um homem branco, eu estou prestes a fazer 76 anos, daqui a 10 dias, eu acho, mais ou menos, dia 15 de março. Estou de cabelos grisalhos, cavanhaque, usando óculos, estou de camisa azul para contrabalançar o vermelho da Lúcia, né? Eu tenho que equilibrar as cores. Precisamos lançar várias estratégias de enfrentamento, né, na jaula do leão. Mas é uma jaula amigável, a gente vai estar batendo um papo. Atrás de mim aqui, eu estou na minha casa, aqui no Rio de Janeiro. Atrás de mim eu tenho um quadro do Carlos Gardel. Eu sou um tangueiro, né? Gosto do tango, sempre gostei, graças do meu pai. E do lado tem quadros de jazz também. Enfim, uma pequena estante aqui atrás também de mim. E muito prazer, muito bom estar aqui com você, viu, Luiz, e com a Lúcia. Eu acho que a gente vai sair daqui vivo, né? Provavelmente. Mais vivo ainda, Fadel. É realmente uma alegria muito grande para mim, particularmente, estar nesse diálogo com você, numa ideia que foi gestada também conjuntamente por nós, sonhando com a 5ª Conferência, em mobilizar a sociedade. Eu conheço bem esse espaço aí da onde você está falando. Tenho muitas memórias aí de tantas construções que foram feitas. Quando você me conheceu, eu não tinha essa barba branca, tinha um pouco mais de cabelo, os anos vão passando, mas a gente quer celebrar muito a sua vida. Então, parabéns antecipado pelos seus 76 anos, que já vão estar aí batendo a sua porta. A gente fica muito feliz com isso. E a jaula do leão é apenas um lugar tranquilo, protegido, seguro, porque o leão é manso, esse leão aqui é manso.
Agora, o desafio que a gente tem que enfrentar junto aqui, aí vai exigir de nós bastante coragem e ferocidade. A gente vai ter que ser feroz para enfrentar a realidade que eu vou apontar aqui um pouco para vocês. E eu acho que o primeiro desafio da gente nesse diálogo é enfrentar essa questão. Olha, a gente está indo para a 5ª Conferência Nacional do Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e a gente precisa pensar por que é que a saúde do trabalhador e da trabalhadora deve ser considerada um direito humano. Por que é que isso é tão importante? Como eu iniciei com a apresentação com a Lúcia, eu pediria a você, Fadel, para abrir um pouco esse desafio para a gente. Por que a gente tem que pensar a saúde do trabalhador como direito humano? Então, Luiz, essa pergunta, ela tem uma contra-pergunta, né? Quando a gente pergunta por que a saúde do trabalhador deve ser considerada como um direito humano, a gente pode contrapor a contra-pergunta, que é por que não? Por que não é um direito humano? Por que não deve ser considerado um direito humano a saúde no trabalho? De modo que, quando a gente pensa a questão da construção do direito, primeiro, a premissa assim, básica é que direito não é justiça. Né? O direito é a construção social que vai sendo feita fundamentalmente pelo processo civilizatório, pelo avanço das sociedades. E essa mudança do direito que vai sendo feita ao longo dos tempos é exatamente para conseguir alcançar uma justiça que nunca é alcançada, sempre falta alguma coisa. Por isso o direito é mutável. A gente tem, em relação à questão da saúde no trabalho, quando começam lá as primeiras legislações, a Revolução Industrial, os próprios patrões, os próprios empresários, né, industriais, junto com o poder político da Inglaterra, eles acharam que era preciso fazer alguma coisa em termos de direito, criar alguma regra de direito. Porque o que se via no mundo do trabalho era uma injustiça com a humanidade, total. Contra as crianças, contra as mulheres, contra as máquinas que matavam as pessoas, as crianças, enfim. A ameaça da infância. Então, esse direito foi construído, mas ele foi construído sempre a partir da voz dos que criaram aquilo. E uma das coisas que a gente hoje pensa, por que a saúde do trabalhador deve ser considerada como direito humano, é porque a coisa mais perto da justiça que a gente tem em matéria de direito é considerar a humanidade das pessoas. E eu não posso olhar uma pessoa que morre no trabalho a partir de um direito trabalhista. Isso não me dá suficiência para resolver a totalidade daquela humanidade. Ou a partir de um direito previdenciário, ou mesmo a partir de um direito sanitário. Então, é possível que a gente possa elevar o nosso patamar de consideração de que a saúde no trabalho é um direito vinculado à preservação da humanidade das pessoas, muito além do que está posto aí em termos de direitos. E aí a gente vai chegar um pouquinho mais perto, né, do direito enquanto uma possibilidade de justiça. Acho que é um pouco isso. E, Lúcia, da mesma forma eu penso, a partir do que o Fadel nos trouxe de resposta, o direito não coincide necessariamente com a ideia de justiça. E a gente tem visto no mundo do trabalho algumas injustiças. Então, qual a sua perspectiva, Lúcia, desse mundo do trabalho que comporta muitas injustiças? Você acha que é importante considerar a saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano? Por que é que ela deve ser considerada um direito humano? Eu penso por ser uma política intersetorial, transversal, que dialoga com as outras políticas,
políticas públicas, como emprego, meio ambiente, transporte, moradia, a mobilidade. Garantir a vida é um direito humano. Então, Lúcia, você está defendendo a necessidade da defesa da vida. Colocar a saúde do trabalhador como direito humano é defender a dignidade da vida humana acima de qualquer outra coisa. Eu retomaria a ideia de que existem hoje, no Brasil e no mundo, muitas injustiças relacionadas ao mundo do trabalho. Uma delas, inclusive, o Fadel citou na sua primeira resposta, ou seja, a morte de trabalhadores e de trabalhadoras. Acidentes de trabalho fatais seguem acontecendo no Brasil e no mundo, e há iniciativas de combate a essa iniquidade, a essa injustiça. Então, colocar a saúde do trabalhador como direito humano também é enfrentar essa injustiça. E tem muitas outras, adoecimentos de diversas ordens, muitas formas de degradar o corpo humano no trabalho. Ou seja, temos uma realidade desafiadora, cruel para a gente. Fadel, nós temos um direito trabalhista, temos direito previdenciário, o direito aplicado à saúde do trabalhador, se a gente pensar em direito ambiental, direito sanitário, essas manifestações jurídicas não, mas essas formas de direito, elas aplicadas à saúde do trabalhador, têm sido suficientes para diminuir o número de morte e acidente no trabalho, Fadel? Tem sido suficiente para reduzir essas injustiças no mundo do trabalho? A gente sabe que não, né, Luiz? Porque nós temos uma série histórica, oficial, muito bem documentada, né, do que a gente chama dos indicadores de adoecimento, de morte, de invalidez no trabalho, e agora, mais recentemente, principalmente muita gente chamando de uma epidemia de sofrimento mental, né? E, enfim, e que a gente sabe quais são as consequências de um sofrimento mental que atravessa as nossas relações sociais. Então, eu diria que o direito que está colocado, ele é um direito sempre bem-vindo, porque o direito é uma tentativa de fazer justiça. E nem sempre, ou na maioria das vezes, ele não consegue fazer. Tanto é que o direito ele é dinâmico, ele vai sendo mudado. Mas a nossa situação hoje, do ponto de vista da sociedade, eu diria brasileira, mas isso é um fenômeno mundial, ela está atravessada por um modelo que tem como lógica, que a gente sabe que modelo socioeconômico é esse, do neoliberalismo, que tem como lógica a perda de direitos. Isso é um projeto antigo, desde o final da Guerra Fria, em que havia uma tentativa de perda de direitos, tanto do movimento sindical, era parte do modelo neoliberal que estava sendo implantado no final dos anos 70, anos 80, era parte quebrar a espinha dorsal da luta política sindical. Isso foi levado, hoje a gente está vendo as consequências disso. É famosa aquela queda de braço que houve entre o governo da Margaret Thatcher na Inglaterra com o sindicato dos mineiros ingleses, né, que ficaram 2 anos em greve, e ela bancou aquilo, manteve aquilo e quebrou o sindicalismo ali. Foi uma vitória, ali foi muito simbólico, era uma questão de ordem para que colocasse o neoliberalismo na mesa do jogo das relações internacionais, associação entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Essa associação meio macabra, a gente pode dizer, entre Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Então, o que a gente vê hoje é uma perda de direitos. A recente reforma trabalhista, né, que muito sabiamente os trabalhadores chamam de deforma trabalhista, uma deformação, né, é perda de direitos. Então, a gente não pode contar com direitos que se perdem, porque os direitos eles têm que ser sempre a mais.
a mais para tentar fazer aquela justiça que não foi alcançada ainda dentro de um processo civilizatório. Portanto, o direito trabalhista ele precisa ser aprimorado, mas ele não é suficiente, ainda que seja aprimorado. O direito previdenciário precisa ser aprimorado, que também não será suficiente. O direito sanitário, onde nós estamos abrigados, né, precisa ser aprimorado, inclusive para poder fazer valer as suas prerrogativas constitucionais de defesa da saúde do trabalhador, que está na nossa Constituição. Infelizmente, a gente tem uma resistência para que o SUS, Sistema Único de Saúde, ele possa exercer essa, enfim, a sua missão, né, junto com a Rede Nacional de Atenção Integral ao Saúde do Trabalhador, a RENASS, a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, os Centros de Referência ao Trabalhador, que hoje são 227 centros de referência, financiados pelo orçamento do Sistema Único de Saúde, as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador, onde está a Lúcia, enfim. Mesmo assim, esse direito que a gente pode chamar de direito sanitário da saúde do trabalhador constitucional, ele também não é suficiente. Ele tem que ser aprimorado e tem que ser viabilizado enquanto uma política executável, né? Inclusive resistindo aos setores que são contrários a que o SUS tenha a sua plenitude de exercício, né, oficial e sua missão. Então é isso, eu acho que todos esses direitos precisam ser aprimorados e, para fazer isso, nós precisamos pular o muro desses direitos todos e ir para um outro terreno, que é um terreno amplo, arborizado, com oxigênio, chamado terreno da saúde do trabalhador como direito humano. A gente vai pular o muro para chegar num bosque que nos dê algum alento e que nos dê força para caminhar na trilha da utopia de um mundo melhor, num mundo de trabalho melhor, baseado na saúde do trabalhador como direito humano. Muito interessante, Fadel, sua perspectiva de apresentar até essa beleza de um campo florido para a gente, que é um espaço de vida, né? O direito humano ele não é uma norma que está restrita, por exemplo, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em 1948 não está numa regra constitucional específica, tem a ver com uma perspectiva de lidar com os desafios do momento, com as ameaças à integridade humana, com as limitações de um modelo de organização da sociedade que impede o florescimento de alguns grupos sociais, e esses grupos se organizam em torno de movimentos e pautam a sua necessidade de vida. Por isso que é bem bonito o que você coloca, quer dizer, os direitos estabelecidos não podemos perder, mas é preciso avançar a partir desse outro campo imenso. E eu tenho certeza que você, Lúcia, na sua luta, inclusive na sua atuação junto à Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado de Goiás, tem percebido, na prática, algumas limitações que o Fadel apontou. Como é que anda, na sua perspectiva, né, esse mundo do trabalho hoje e qual é a sua visão a respeito dessas legislações, se elas têm sido suficientes para aí no estado de Goiás reduzirem o índice de morbimortalidade da classe trabalhadora? Como é que você enxerga essa realidade aí a partir da sua vivência, Lúcia? Não são suficientes, mas ajudam na luta da prevenção, da promoção, da segurança do trabalho e treinamento. Subsidiam os órgãos e sindicatos na fiscalização do ambiente mais saudável, na garantia de ações de prevenção mesmo, a promoção à saúde. Todas as áreas necessitam de parceria, de trabalhar em parceria, né? Então, assim, hoje não é nem um pouco suficiente. E na sua opinião também, Lúcia,
mesmo ressaltando, né, a necessidade da gente, na sua primeira resposta você trouxe a importância de uma intersetorialidade, agora você fala também de uma conexão entre esses direitos, mesmo que não sejam suficientes, ajudam na prevenção, mas do seu ponto de vista, esse terreno que o Fadel ampliou aqui para a gente, essa imagem que ele criou, o terreno dos direitos humanos, se a gente colocasse a saúde do trabalhador nesse outro patamar, Lúcia, você acha que a gente mudaria o paradigma do mundo do direito do trabalho hoje? Melhoraríamos as condições de pensar esse campo? Sim, com certeza. Seria assim, pegando o que o Fadel falou amplamente, seria maravilhoso hoje, né? Em relação ao que a gente vive hoje. E hoje não é nada fácil, o trabalhador. E Fadel, se a gente caminhar mais, semear mais nesse terreno do direito humano, a gente muda esse paradigma do direito no mundo do trabalho? Tem algumas vertentes, visões, estratégias que você pensaria que ajudariam a gente, inclusive as pessoas que vão debater esse tema nas conferências municipais, estaduais, alguns caminhos para a gente, o que significaria isso propriamente, da gente investir mais nesse terreno do direito humano? Como é que a gente muda esse paradigma? Ou seja, quais os caminhos, que elementos você pode apontar um pouco mais para a gente regar esse terreno e florescer a saúde do trabalhador como direito humano? Então, Luiz, eu acho que a gente, quando pensou essa quinta conferência com esse tema, a gente está pensando numa proposta de mudança de paradigma, né? Quando foi pensada a reforma sanitária, lá nos anos 70 ainda, na época da ditadura, né? Pensamento reprimido, pensadores perseguidos, né? Alguns presos, exilados, etc., e trabalhadores também perseguidos, sem voz, sem nada. O pensamento da reforma sanitária ele foi sendo, enfim, elaborado durante muitos anos, né? Durante 20 anos, pelo menos, né? Ou até antes, porque antes já havia um pensamento de tentativa de mudar o modelo de saúde brasileiro. Então, quando a gente chegou na reforma sanitária, a partir da oitava Conferência de Saúde do Trabalhador e Saúde Nacional de Saúde, que foi um marco, né, na nossa história da reforma sanitária do SUS, essa oitava ela é tida como uma mudança, ela é um divisor de águas, né? Ela é uma mudança de paradigma. O que foi discutido na oitava está sendo discutido até hoje, que foi a construção do SUS. O SUS foi construído, foi uma vitória do movimento popular, uma vitória da classe trabalhadora, né, da intelectualidade que defendia uma saúde pública abrangente, universal, com integralidade, equidade, enfim, como a gente sabe, e funciona com precariedade porque as disputas são muito grandes, né? Disputas, inclusive, com o setor privado, disputas com o setor econômico, disputas com o mercado financeiro, disputas internacionais, e a gente consegue resistir. Ninguém, ninguém é capaz hoje no Brasil, por mais que seja que tenha críticas ao sistema de saúde, ninguém é capaz de dizer que o SUS não é a política pública mais inclusiva da cidadania brasileira. Não existe nada parecido, nada. E quando a Lúcia citou aí, na primeira pergunta que foi feita, a questão da habitação, do lazer, do transporte, essas políticas públicas, elas fazem parte da ideia de saúde. Isso está na nossa Constituição. Saúde e direito todos devendo do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Não há nenhum tipo de política pública tão garantidora de cidadania como a gente tem no SUS. O que a gente quer é que a quinta conferência ela seja também uma espécie, né? Você também já falou sobre isso, eu disse bem
é uma espécie de 8ª Conferência da Saúde do Trabalhador, uma mudança de paradigma. E a gente, a partir daí, começa a repensar o campo da saúde do trabalhador, enquanto política pública. Então, essa mudança de paradigma, ela também não vai ser feita só com a gente, ela vai ter que buscar outras relações, né? Por exemplo, as relações com os movimentos sociais que estão alijados do processo. Quando os movimentos sociais lutam por direitos humanos, eles estão lutando, inclusive, pela questão da saúde no trabalho, mas isso não tá explícito. Na luta antirracial, na luta a luta contra a misoginia, a luta contra a homofobia, contra o racismo e por aí, contra, enfim, o capacitismo, né? O idadismo, o etarismo, essas lutas todas, elas estão lutando por direitos humanos e conseguiram, estão conseguindo ter uma visibilidade midiática, estão conseguindo ser vistos pela população. As pessoas hoje se indignam mais quando alguém é racista e mostra isso, quando alguém é misógino e mostra isso. Então, essa mudança a gente vai ter que trazer para a discussão da 5ª Conferência. Nós precisamos nos relacionar com os movimentos sociais na busca de uma identidade comum que tenha como um dos elementos, um dos ingredientes, a saúde no trabalho como direito humano. Isso é uma questão fundamental. Isso é o que a gente está chamando da interseccionalidade como um dos elementos da questão da saúde do trabalhador como direito humano. Não é possível que a gente lute pela saúde do trabalhador como direito humano se nós não formos absolutamente interseccionais. Os sindicatos que ainda resistem, eles têm que ser interseccionais. Os sindicatos têm mulheres que são abusadas, violentadas, tem negros, tem homossexuais, eles precisam rever as suas práticas também e começar a se identificar com as pautas identitárias dos movimentos que lutam pelos direitos humanos. O sindicato precisa rever também o seu debate interno, não só frente ao mundo precarizado do trabalho, que é muito grave, e também rever as suas práticas internas de gestão, enfim, de luta. Essas lutas têm que ser conjuntas. Não dá para a gente fazer uma luta política de transformação da sociedade em que você tenha uma luta identitária separada da luta de classe. Elas têm que estar articuladas. Na 5ª Conferência, a gente quer trazer a discussão da luta de classe articulada com a luta identitária, porque ela já está colocada e ela precisa ser aprimorada e aprofundada. Então, acho que é um pouco essa ideia da interseccionalidade e, enfim, é isso, Luiz, em 4. Fadel, excelente, e a gente fica, a partir da tua fala, bastante mobilizado a pensar um projeto comum que una essas diferentes lutas que ocorrem no tecido social em torno das relações saúde, trabalho e direito. Você realmente coloca para nós um desafio muito importante da interseccionalidade para lutar contra as opressões de raça, contra a discriminação de gênero, contra toda a opressão baseada na orientação sexual, as formas de exclusão pelo um determinado ideal de corpo que não inclui as pessoas com algumas limitações a mais, ou seja, um capacitismo, ou seja, a gente pensar um outro modelo de sociedade mais justo, mais inclusivo, e a gente precisa se organizar em torno desse processo. A 5ª Conferência é um caminho desse projeto coletivo. Agora, Lúcia, a gente não consegue avançar sem a gente pensar as estratégias do que a gente tem que mudar. Ou seja, onde que a gente tem que mudar, Lúcia? Quais os caminhos que você enfrenta aí na sua luta diária
junto com a CIST do Estado de Goiás, para a gente avançar nesse patamar da saúde do trabalhador como um direito humano, para fazer esse processo tão bonito que o Fadel mencionou, que eu acho que vale a pena retomar, Fadel, essa memória da 8ª conferência e a grandeza que ela conseguiu conquistar, que foi esse SUS maravilhoso que a gente tem e que a gente luta para defendê-lo e ampliá-lo. Por que que a gente não pode criar algo parecido na 5ª conferência, levando o patamar da saúde do trabalhador como direito humano? Então, Lúcia, nesse grande desafio, onde é que a gente tem que mudar? O que que a gente tem que fazer para a gente chegar a vencer esses desafios, como eu estou colocando aqui? Garantir os direitos trabalhistas é uma necessidade após a perda de vários direitos para as pessoas trabalhadoras possam ambicionar ter uma saúde mental que é fundamental na vida do ser humano. Garantir condições de viver, quando a força de trabalho já diminuir, a pessoa ter ânimo para trabalhar. Isso é um desafio muito grande, mas a gente vendo assim, o fato de eu falar, a gente vê que não é impossível. A gente junto consegue ir atrás. Mesmo que possa ser nós termos uma formiguinha no meio de tantos trabalhadores, mas a gente levar uma energia, levar que a gente consegue mudar quando se une, é muito importante. Bom, então a gente está chegando na pergunta derradeira aqui do nosso encontro. Foi um diálogo rápido, é só para estimular mesmo o pensamento daqueles e aquelas que vão participar das conferências municipais, estaduais, das livres, e virão como delegados também, delegadas para a etapa nacional. E eu gostaria muito de ouvir vocês dois sobre a expectativa com a nossa 5ª conferência. É claro que vocês já tangenciaram na medida que foram respondendo as questões, mas eu gostaria de iniciar ouvindo o Fadel. Fadel, o que você particularmente espera dessa 5ª conferência? Salvo engano, você esteve na primeira e participou de todas as outras, seja na formulação, seja com alguns textos de reflexão, seja com a presença física mesmo. Na primeira, 1986, na segunda, 1994, na terceira, 2005, na quarta, 2014. Que bom, Fadel, termos você na nossa 5ª conferência. E a gente quer ouvir o que o Fadel espera dessa 5ª conferência e o que a gente tem que levar para lá. Luiz, eu espero que a gente saia com minhoca na cabeça. Porque vai ter muita coisa repetida, vai ter muita dúvida. Nós também temos muitas dúvidas, né? Vai ter muito questionamento em relação ao que significa isso. A gente vai ter, como sempre tem, né? Natural, muitos embates. Mas eu vejo a 5ª, eu tive na primeira, na segunda, na terceira eu não tive vontade de ir, não foi. Até o nome da terceira, adoecer sim, não sei, adoecer não sei o quê. O modelo que foi colocado foi um modelo médico, a gente estava querendo fugir disso. Nada contra a terceira, mas enfim. A quarta deu uma respirada, mas a gente tem conferências que elas são, de alguma forma, infrutíferas do que a gente espera em termos de mudança da realidade do mundo do trabalho. Se a gente pegar os indicadores lá de 1986, na primeira, e de hoje, 2025, né? Quantos anos depois? Quase 40, né? Quase 40 anos, vai fazer 40, 39 anos. As pessoas continuam morrendo. Eu hoje escrevi um pequeno texto que eu vou colocar lá no nosso... É um dos textos que a gente está colocando aí como subsídio. Eu terminei falando
Primeiro, eu queria fazer uma relação hoje com a reforma psiquiátrica, o sofrimento mental, porque tanto a reforma psiquiátrica no Brasil quanto a reforma da saúde do trabalhador no Brasil, elas têm a mesma origem, na Itália. Junto com o movimento operário italiano, que fez uma reforma sanitária lá na Itália, nos anos 60, baseado nessas duas questões, a saúde mental e a saúde do trabalhador, que andaram juntos. E hoje estão sofrendo, né? Essa coisa de não ter, enfim, o êxito esperado, né, que se esperava de que a saúde mental e a saúde do trabalhador. Foi feita uma reforma psiquiátrica que hoje caminha para trás. Vide as comunidades terapêuticas hoje que estão ocupando, não sei se você, né, se foge um pouco ao tema aqui, mas tem a ver. As comunidades terapêuticas hoje estão ocupando um terreno que é o terreno dos centros de atenção psicossocial, né? E as comunidades terapêuticas, elas não são vinculadas ao Ministério da Saúde, elas são vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Social, que disputa orçamento. Orçamento que deveria ir para os centros de atenção psicossocial do Ministério da Saúde, estão sendo colocados no Ministério do Desenvolvimento Social. 90% dessas comunidades terapêuticas no Brasil são comunidades religiosas, que é uma outra discussão, a gente não vai entrar nisso. Mas quando a gente hoje pensa que se nós temos um retrocesso de que a reforma psiquiátrica ela está voltando para trás, né? E que ela caminhou junto com a saúde do trabalhador na reforma sanitária italiana e depois na brasileira, a reforma da saúde do trabalhador está caminhando para trás, porque hoje a gente também tem disputas dos nossos centros de referência que vão disputar, inclusive, orçamento com outros tipos de modalidades de atenção, que não são atenção à saúde do trabalhador, são atenção que são muito importantes, mas que não estão no âmbito da saúde do trabalhador, que é a questão da atenção à saúde, as relações privativas entre patrão e empregado dos profissionais do SUS, por exemplo. É uma discussão que a gente vai ter que enfrentar na quinta conferência. A gente vai ter que enfrentar o boicote que é feito pelo Ministério do Trabalho há 40 anos e não tolera que o SUS faça vigilância ao trabalhador e que o movimento sindical continue flutuando. A gente vai ter que enfrentar, não lá na quinta, mas a gente vai ter que enfrentar questões que vão se desdobrar a partir daqui. E pensar uma utopia de saúde do trabalhador como direito humano, a gente vai ter que superar essas questões que até hoje não foram superadas. Por exemplo, essa questão que é muito importante, que é o modelo que a gente tem de saúde do trabalhador no Brasil, que é o modelo baseado na engenharia de segurança, na medicina do trabalho, nas normas regulamentadoras, né, que não são importantes. Não, como a gente falou no início, todo direito é importante, mas ele não chega a alcançar a necessidade de justiça. Isso vai ter que ser enfrentado lá. Não naquele momento, a gente não vai sair em 4, 5 dias como a solução. Nós vamos pular o muro para começar a discutir isso. E tendo como imagem, nossa imagem utópica, objetivo é a saúde do trabalhador como direito humano. Eu quero ver o Ministério do Trabalho discutindo saúde do trabalhador como direito humano. Eu quero ver os sindicatos junto com as empresas na negociação coletiva e nos acordos coletivos, colocando lá, não é cláusula para comprar equipamentos de proteção individual, botar no acordo coletivo, porque isso já está na lei. Eu quero discutir a saúde do trabalhador como direito humano, como deve ser. O enfrentamento, inclusive, das questões que estão no mundo do trabalho, que são as questões identitárias. É o racismo no mundo do trabalho. Quando você tem uma violação ao direito humano de um preto no trabalho, ou de uma pessoa homoafetiva, ou de uma mulher, um assédio,
Isso não é tratado como NR ou como direito trabalhista, isso é tratado como direito humano. Nós temos que sair de lá com essa imagem ampliada, porque se é para chegar lá e falar a mesma coisa, vai ser com mais, como a gente, né, Luiz, como a gente costuma falar, o mais do mesmo. Então, acho que é um pouco isso, a expectativa é que vai ser muito legal, a gente vai se divertir muito, a gente vai brigar muito, mas a gente também vai rir muito e vai confraternizar muito, porque nós vamos sair de lá com muita minhoca na cabeça. Acho que é um pouco isso. Excelente, Fadel. Muito bom te ouvir. A gente inicia falando de bicho, é leão, termina falando de minhoca, e juntos vamos transformando aí, falando das nossas expectativas, né, Lúcia? E você, o que espera da quinta conferência, Lúcia? O que você, todos os cesteiros aí de Goiás estão querendo levar para lá e o que não pode ficar de fora? Esperamos mesmo que essa quinta conferência fomente um amplo debate sobre as políticas públicas para a saúde do trabalhador e trabalhadora, buscando soluções para os problemas atuais, e não são poucos. E assim, a gente veio com muita energia, sabe? Muito à vontade grande de fazer, de acontecer, mas a gente sabe que a gente tem que ter pé no chão. Mas eu tenho certeza que ali vai sair coisas maravilhosas. Que daqui um dia a gente vai poder olhar para trás, né? E falar assim, fizemos a diferença. Essa é a nossa expectativa, Lúcia, de fazer esse grande processo social, fazer a diferença na nossa nação, no nosso país, diante dos tantos desafios que nós temos. E fica aqui o meu apelo para todo mundo que está participando desses nossos diálogos, que mobilize ainda mais, acompanhe os novos diálogos que virão e faça acontecer essa diferença também no seu estado, no seu município. E vamos avante, todos e todas, rumo à quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Até o próximo Diálogos rumo à nossa quinta conferência. Um grande abraço a todo mundo.